Salve galera da terceira série, turmas 3A, 3B e 3C. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto, moçada? Nesse vídeo a gente vai dando continuidade ao nosso estudo sobre eletromagnetismo, né? Que nós iniciamos nas aulas anteriores. Aqui tinha uma atividade, né, da página 167 para fazer. Ele fala o seguinte aqui, ó, na atividade 20. Um fio CD cujo comprimento é L igual a 25 centímetros, percorrido por uma corrente I de 3 amperes, está colocado em um campo magnético uniforme B igual a 0,20 Tesla, existente entre os polos de um ímã. Determine o valor e o sentido da força magnética F que atua no fio nos seguintes casos. Letra A, o fio está colocado na posição mostrada na figura. Olha, está aqui, ó. O campo vai estar indo aqui de norte para sul, né? E o fio está horizontalmente, né, paralelo ao campo. Aí nesse caso o que acontece? Não tem ângulo, né? O ângulo é zero entre o campo e o condutor. O ângulo é zero e o seno de zero é zero, então não tem força, ou seja, a força vale quanto? Vale zero. Então na letra A, como o fio está paralelo ao campo, a força é zero. Na letra B, o fio está colocado na posição mostrada na figura B. Então o que acontece aqui na figura B? Ele está saindo, né? A corrente está saindo do papel, né? Então, usando a regra da mão direita, né, que a gente vai ter a corrente, a mão direita dando aqui, né? Tu vai ter o que? A corrente aqui no polegar, o campo para cá, ó, no São Jesus da frente, e a força na palma da mão, ou seja, a força para onde? Para cima, né? Então, nesse caso, a força vai estar aqui para cima, certo? E qual vai ser o valor dessa força? Aí, para calcular essa força, como o ângulo é 90 graus, vamos colocar aqui no quadro, fica a força igual a π, certo? Porque o seno de 90 é 1, então não precisa nem colocar o seno. Então fica a força igual a B, que nesse caso vale 0,20, né? Ou só 0,2, vezes a corrente, que é 3, vezes o comprimento, que é 0,25 centímetros, 0,25 metros. Então o que a gente vai fazer? 3 vezes 0,25 vai dar isso aqui, vamos fazer a conta, 0,25 vezes 3, 3 vezes 5, 15, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, 0 vezes 3, então 0,75, 0,75 vezes 0,2, né? Então 5 vezes 2 é 10, vai 1, 7 vezes 2, 14 e 1, 15, vai 1, 0 vezes 2 é 0, com 1, 1. Como tem 3 casas decimais, vai dar 0,15, né? 0,15 o que, pessoal, se é força? 0,15 newtons, certo? Então a força vale 0,15 newtons, é o resultado. Beleza? A outra para fazer é a 22. Na 22 tem aqui, a figura a seguir mostra uma espira retangular CDEG, né? CDEG, situada no plano da folha de papel, colocada entre dois polos de um ímã. Então aqui o campo magnético vai indo do norte para o sul, né? E a corrente entra aqui por esse lado, né? Pelo lado GE e sai pelo lado DC. Aí qual é o sentido da força que atua em cada um dos lados? GE, ED e DC, né? Bem, em GE, o sentido da força, né, vai estar para onde? Como a corrente está entrando aqui, ó, a força vai estar para lá, entrando, a corrente está subindo, né, senão o polegar aqui, a corrente vai estar para dentro da folha. Na posição DE, certo? Não vai ter força, porque como vai ser, tá paralelo ao campo, a força é zero. E na posição DC, a corrente está saindo, né? A corrente saindo, o campo para lá, então a força vai estar entrando, certo? Então ela está entrando ela está saindo em
EG está entrando em CD, falou? Beleza? E o movimento que a espira realizará, né? Ele quer saber, vai ser o que? O movimento de girar, né? Ela vai ser girando, porque como a força vai estar empurrando aqui para cima e aqui para baixo, ela vai ficar girando dentro desse campo aí. Esse aí é o que explica o princípio dos motores elétricos, certo, pessoal? Mas aqui a gente fala, os motores elétricos são assim, eles funcionam com uma espira mergulhada num campo magnético. Aí o que acontece? Essa espira fica girando enquanto está sendo percorrida por uma corrente, correto? Isso aí faz com que funcione os famosos motores elétricos, como aqueles motores daqueles carrinhos de brinquedo, né? E outros, como o motor das máquinas furadeiras, né? E motores do ventilador e outros assim. Todos eles funcionam nesse sistema. Enquanto a corrente está passando, ela gera esse movimento no campo magnético, né? Porque o condutor fica mergulhado nesse campo magnético. Aqui está o condutor, que está onde é o rotor, e aqui os ímãs que ficam, que é a parte estacionária. Aí ele fica ligado e fica girando aqui, com esse princípio que a gente mostrou aqui em cima, certo? Conforme a corrente passa, a força uma hora está para um lado, outra para o outro, e faz com que ele fique girando aqui. E esse movimento é o movimento do motor. Beleza, pessoal? Para concluir os nossos estudos, a gente vai estar dando uma olhada agora umas últimas conceitos também que é a nossa avaliação parcial, que são os seguintes, pessoal. Vamos passar lá para frente e a gente vai falar sobre a indução eletromagnética, certo? A gente já vai ver aqui para frente. Só dando uma passada. Então ele vai falar sobre isso, que é bastante interessante, né? Ele mostra sobre um eletroímã, que é bacana da gente entender, certo? Se tiver um condutor, por exemplo, aqui um metal, e passar corrente por ele, ele vira um ímã, certo? Esse ímã acontece por quê? Porque como está sendo percorrido por uma corrente, a corrente gera um campo magnético que atrai os metais. Então, esse metal aqui, desse parafuso, quando ele está enrolado por esse condutor e está passando corrente por ele, ele vira um eletroímã, ou seja, ele atrai metais, né? Esse é o princípio de funcionamento do eletroímã. Também caiu questão sobre isso na nossa avaliação parcial. Aqui também sobre como se forma a imagem nas antigas televisões, né? Também é campo magnético, ele tem bobinas de um lado, na horizontal e na vertical, e conforme os elétrons iam passando aqui, eles iam sendo sofrendo desvios devido à ação desses dois campos, do campo horizontal e campo vertical, e se formavam as imagens aqui no tubo, certo? Hoje em dia, né, com as TVs de LCD, já é mais avançado isso, mas essas antigas televisões de tubo era desse jeito que funcionava. Tá vendo? E até que a gente vai chegar aqui para falar sobre a indução eletromagnética, certo? Que é o que vai explicar como funcionam os geradores de corrente, né? Então, o que acontece? A indução eletromagnética é uma onda eletromagnética. Então, ele fala aqui o seguinte: força eletromotriz induzida, certo? Quando tu tem um movimento de um campo magnético próximo de um condutor, tu gera corrente elétrica. Quando é o caso aqui dessa turbina de Itaipu aqui, ó. Ele fala aqui em termos, em A, nessa figura A, temos parte da usina hidrelétrica de Itaipu, certo? Eletroímãs potentes, né? São eletroímãs potentes, giram gerando corrente de acordo com o fenômeno da indução eletromagnética. Em B, nós temos aqui um dínamo, né, acoplado aos pneus de uma bicicleta. Conforme a roda gira, ela faz girar essa parte móvel aqui, onde tem um ímã, e esse movimento de cima induz nessa bobina que tem dentro dele lá também, combina com o condutor, né, uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica faz com que acenda as lâmpadas da bicicleta. Então, enquanto o cara está pedalando, está girando esse rotor aqui, esse eixo, e faz com que o ímã gire e gere um campo magnético por indução na bobina, certo? E a bobina faz com que essa corrente circule pela bicicleta para acender as lâmpadas. Então, é assim que funciona esse sistema. O que acontece aqui? Quando tem um movimento dentro de um campo magnético,
Toda vez que um condutor se movendo dentro de um campo magnético, surge nas suas extremidades, né, uma diferença de potencial, certo? Ele fica com potencial positivo numa ponta e negativo na outra. E se isso aqui for ligado a um condutor, tu vai ter uma corrente, certo? Enquanto ele estiver indo para a direita, a corrente vai estar nesse sentido. Se ele estiver vindo na esquerda, a corrente muda de sentido, certo? Para a esquerda é porque os polos também se invertem, certo? Vai ter um polo positivo de um lado e negativo do outro. Então, quando o condutor se movimenta dentro de um campo magnético, dentro de um campo biomagnético, surge nele uma diferença de potencial que gera uma corrente elétrica, correto? Outro exemplo de força eletromagnética é quando tu aproxima um ímã de uma solenoide, né, de uma bobina aqui. Quando tu aproxima esse ímã aqui da bobina, tu gera na bobina um movimento de elétrons, que é uma corrente elétrica, certo? No sentido aqui anti-horário, certo? Quando tu aproxima o ímã do norte, né, o polo norte se aproximando aqui. Se tu fizer o contrário, mudar de posição, a corrente vai fazer o movimento ao contrário, certo? Beleza, pessoal? Então é isso. Basicamente, a gente encerra por aqui. Vamos deixar para vocês a atividade 1 da página 195, certo, moçada? Dá uma olhada lá. Na próxima hora a gente tenta falar sobre isso também. E praticamente a gente está encerrando aí. E vocês já estão com a avaliação passada para resolver, né? E a nossa prova final vai ser o projeto, né, que vocês vão ter que estar apresentando lá. Falou, fiquem com Deus. Só Jesus, Senhor. Não esqueça de deixar um like se gostar. Se inscrever se não se inscreveu. E até a próxima, moçada. Vamos que vamos. Tudo de bom.